Muito bem, meus queridos, estamos no segundo domingo da Quaresma, e todo segundo domingo da Quaresma nós meditamos sobre o tema da transfiguração, não é? Como acontece no primeiro domingo, no segundo domingo também, a gente faz sempre essa reflexão sobre esses pontos fundamentais da nossa coerência cristã, do nosso seguimento de Jesus Cristo, fundamentais para a gente entender, eu diria, o processo do próprio Cristo, não é? Domingo passado, nós meditamos sobre as tentações. Vocês se recordam disso? Sim ou não? E neste domingo, que é agora, hoje, não é? Nós meditaremos sobre a transfiguração. E veja, é bom a gente fazer uma caminhada. Transfiguração é essa palavra que quer dizer uma mudança da figura, não é? Uma transformação da figura. No caso de Jesus, da sua pessoa que ficou resplandecente, como se mostrasse sua face gloriosa àqueles discípulos que o seguiram até o Monte Tabor, não é? Hoje, a liturgia nos dá a oportunidade de refletir sobre o nosso chamado, a nossa vocação e também a nossa caminhada junto a Jesus Cristo. E o grande questionamento é se nós nos deixamos também sermos transfigurados por Ele, não é? Temos a nossa vida transformada. Será que nós nos colocamos à disposição para também, juntamente com Jesus, subir este Monte Tabor para vermos a sua glória? Ou será que nós nos deparamos ainda embaixo dessa montanha, não é? Sem a coragem de subir, não é? Vamos caminhar. A primeira leitura de hoje nos traz um pequeno texto, não é? Tirado do livro de Gênesis, que fala do chamado de Abraão. Abraão, na sua parentela, na sua familiaridade, ele era de um povo politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Mas a narrativa não nos conta especificamente como acontece o chamado de Abraão, não é? Não especifica se foi à noite, se foi de dia, se foi uma voz, se foi... Como é que aconteceu? Mas ele foi chamado. E ele, que no seu povo acreditava em vários deuses, de repente, lhe chamou a atenção. E ele teve um movimento de fé muito grande, não é? Eu já disse aqui várias vezes, expliquei, que fé é algo que precisa de movimentos da nossa alma e da nossa razão para que aconteça, não é? Fé não é somente acreditar. É acreditar, primeiramente, é claro, não é? Mas olha que Abraão acreditava também em outros deuses. Olha, que loucura, não é? Mas fé vai além disso. Fé é um processo onde eu acredito, eu confio e eu me abandono nessa vontade, não é? Então Abraão, quando foi pedido a ele, olha, deixa a sua terra, a sua parentela e vai à terra onde eu te indiquei, ele acredita e ele confia que ali é um Deus verdadeiro no qual ele tem que confiar, e ele se abandona na vontade do Pai, na vontade de Deus. Fé, uma fé completa, não é? Que não olha para trás, que se desaloja, que abandona aquilo que não é do querer de Deus. E isso é um grande ensinamento para todos nós. Será que nós, ao menos, tentamos ter essa fé? Será que nós, ao menos, buscamos sair da razão baixa do primeiro degrau da escada para buscarmos uma fé firme
e alojado em alicerces seguros para nossa salvação? É um grande questionamento, porque por vezes nós não temos essa coragem e essa audácia na fé no qual Abraão teve. Por vezes nós ainda estamos neste primeiro passo, na insegurança desse primeiro passo, de somente acreditar. Isso é um perigo, não é? Porque nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas também nós acreditamos em uma vasta gama de coisas que não nos levam a Deus. Nós acreditamos. Então nós devemos pedir a Deus, pela ação do Espírito Santo, que aumente em nós a fé, como os discípulos pediram a Jesus, não é? Que aumente em nós a fé, para que a gente possa confiar plenamente nele, para que a gente possa se abandonar na sua vontade e no seu querer para a nossa vida. Senão nós vamos caminhar só pelo que eu quero, pelo que eu sinto que me faz feliz, pelas minhas vontades. E por vezes nós somos egoístas e mesquinhos, não é? Por vezes nós pensamos tanto em nós e esquecemos do outro. Por vezes aquilo que me faz feliz custa a infelicidade do outro e nós não estamos nem aí. Não é? Coisas para a gente pensar. A segunda leitura de hoje nos traz um texto da carta de São Paulo a Timóteo. E é interessante como é que São Paulo começa a escrever. Ele está escrevendo para dar segurança, firmeza, para, vamos dizer assim, para falar para Timóteo: olha, você tenha força, tenha ânimo. É uma carta de exortação, de animação, não é? É uma carta para tentar fazer com que Timóteo tenha a sua fé crescente novamente, para que ele volte àquele estupor da fé de antigamente. Mas Paulo, querendo ajudar e querendo entusiasmar novamente Timóteo, ele começa de uma forma até meio triste, né? Olha como é que ele começa escrevendo, começa no texto que nós lemos hoje: sofre comigo por causa do Evangelho. Escrevesse para mim assim, já ficava meio triste. Sofre comigo? Não parece uma carta de animação, não é? Mas veja, meus queridos, é interessante a ação da graça na nossa vida, no nosso chamado. Nós todos somos chamados por Deus para uma vida santa, para andar nos seus caminhos. E esse caminho nos traz uma verdadeira felicidade, e essa felicidade não se parece com a felicidade que por muitas vezes nós encontramos em coisas passageiras. Porque nós nos alegramos com uma piada, nós nos alegramos de repente com a bebida, ou com tantas coisas, não é? Nos traz alegria que são picos de euforia, não é? Como meu pai, que às vezes eu pego ele lá na rede, lá na roça, não é? E depois que eu coloquei a internet lá, ele gosta de deitar na rede e ouvir uns videozinhos. E de repente, do nada, eu vejo ele dando umas gaitadas nos videozinhos lá, né? Do nada ele está lá rindo à toa. Aí ele ainda quer mostrar os vídeos. Olha isso aqui, dá uma olhada aqui. São picos de euforia, né? E de felicidade diante de umas coisas passageiras. Mas Deus nos dá uma felicidade verdadeira que permeia a nossa vida e às vezes a gente nem sente. Essa felicidade que permeia a nossa vida é uma felicidade capaz de fazer com que a gente supere as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Não que a gente não passe por elas, mas nós temos a força de Deus, que é essa felicidade, não é? Que nos faz superar os nossos obstáculos. Essa é a verdadeira felicidade. Então, quando Paulo fala, sofre comigo por causa do Evangelho,
Ele está falando das dores, dos sofrimentos que nós vamos passar nessa nossa caminhada, mas que está permeada pela força de Deus, pela força do alto, por essa felicidade verdadeira que tem como plenitude o céu, mas já nesta terra nós a sentimos e a vivenciamos. E aí, se a gente se atinar bem, a gente vai lembrar de pessoas que têm essa força e essa felicidade. Pessoas que passam por doenças de uma maneira tão leve, não é? Elas sabem lidar com a dor. Elas dão força para os outros em meio às dores. Todos sofrendo por causa de tal situação, seja doença, seja problemas financeiros, mas ela tem essa força, essa felicidade que vem de Deus, que a ajuda. Não que ela não sofra, não que ela não tenha dores, mas ela é fortalecida por essa felicidade verdadeira que vem de Deus. E assim eu tive o prazer de conhecer, eu digo prazer mesmo, de conhecer pessoas que enfrentavam o câncer, umas já até faleceram, mas tinham uma felicidade verdadeira, mesmo diante de uma doença terrível dessa, não é? Isso é uma vida em Deus, é o nosso chamado. Então Paulo vai dizer, olha, sofre comigo pelo Evangelho, ou seja, pelo anúncio do reino de Deus, por essa vivência das coisas de Deus, pela fé. Sofre comigo para evangelizar, para testemunhar o Cristo, porque vai haver sofrimentos nessa vida, mas seremos fortificados por Deus, porque Jesus Cristo destruiu a morte e fez brilhar a vida. Não são as palavras de Paulo nesta carta? Então, temos que ter essa certeza, não é? Mesmo com as dores, nós somos fortificados por Deus, para vivermos na graça, porque Cristo nos deu isso, Ele nos salvou e nos chamou, Ele que destruiu a morte e fez brilhar a vida. Olha, essas palavras de São Paulo são lindas, não é? Destruiu a morte e fez brilhar a vida. Vida verdadeira para cada um de nós. O Evangelho de hoje é este texto tão conhecido. Mas vejamos, vamos colocar um contexto nesse texto para a gente ter uma ideia maior do que estava acontecendo, não é? Quando acontece essa transfiguração de Jesus Cristo, já tem um tempo de caminhada. Imaginemos que o ministério de Jesus se inicia, tem o seu envio, poderíamos dizer, no seu batismo, onde se ouve uma voz, não é? Que vem da nuvem e diz, este é meu filho amado, escutai-o. E Jesus sai, é tentado, começa a sua peregrinação, ele anuncia o reino de Deus, faz os milagres e os prodígios, os seus discípulos vivenciam tudo aquilo, são testemunhas oculares da graça, do poder de Jesus, evidenciam e ouvem suas pregações, ficam maravilhados. De repente Jesus os questiona, o que estão falando sobre mim? Quem dizem o povo que eu sou? E eles dizem, olha, uns estão dizendo que o Senhor é um grande profeta, é Elias, é João Batista. E vocês? Vocês que me seguem, vocês que estão comigo, quem você acha que é o Filho do Homem, é Jesus Cristo? E Pedro toma a palavra e diz, não é? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cristo. É a primeira profissão de fé que se tem. Mas veja que, mesmo com tudo isso, Jesus agora lhes fala o que vai acontecer com ele. Olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos chefes do povo, dos anciãos, dos sacerdotes, e ele vai morrer, mas ele ressuscitará. Jesus fala para eles isso.
Pedro começa, juntamente com os outros discípulos, a não escutar o Cristo. Primeira coisa que a voz da nuvem disse foi: escutai-o. Sim ou não? Mas agora Jesus disse o que aconteceria. Olha, eu vou passar por tudo isso, e no finalzinho ele diz: vou ressuscitar. Pedro não escutou, não é? Escutou só o que queria. Só se apegou à parte da morte, que Jesus ressuscitaria. Parece que não tinha entrado ainda no seu entendimento, não é? Jesus toma Pedro de lado e diz: olha, sai de perto de mim, Satanás, né? Vá de retro, Satana. Você não fala coisas de Deus. Jesus o repreende. Mas ele entende que o que está acontecendo? Depois de uma caminhada, as pessoas parecem que começam a não escutar direito a voz de Deus. Como aconteceu com os discípulos, acontece também com todos nós. Esses discípulos caminhavam com Jesus, viam os sinais, os milagres, ouviam em primeira mão, não é? O ensinamento de Jesus Cristo, mas mesmo assim nós vemos pensamentos divergentes sobre o que Jesus ensina. Olha, Pedro não escuta Jesus falando da ressurreição. Não quer escutar que Jesus tem que passar pela morte e pelo sofrimento. Se nós pegamos os dois outros que subiram com Jesus no Monte Tabor, vemos os irmãos, não é? Os Boanerges, os filhos do trovão, João e Tiago, por vezes, eles queriam sentar um ao lado direito, um ao lado esquerdo de Jesus, não foi? Quando ele instaurasse o seu reino, queriam poderes temporais, não foi isso que Jesus pregou. Nós vemos esses mesmos irmãos querendo que caísse trovão e raios naqueles pagãos, não é? Olha o pensamento deles, estavam próximos de Jesus. Meus queridos, só para dizer que também nós, na nossa caminhada, nós que viemos à igreja todo domingo, nós que fazemos as nossas orações, escutamos as homilias, as mensagens, as reflexões, as pregações, somos ouvintes estudiosos da palavra de Deus, da liturgia diária, também corremos o risco de começar a não escutar verdadeiramente a Deus. Ouvimos, mas não escutamos. Ou às vezes formulamos coisas que divergem de Cristo. E acontece muito. Acontece muito. Mesmo nós dentro da igreja. Por isso a gente vê muitos pastores, padres, com pensamentos diversos, não é? Reflexões que fogem muito da casinha, não é? Então a gente vê muito isso. Por quê? Começam a não escutar o Cristo. Temos que pedir ao Senhor que envie sobre nós o seu Espírito, para que a gente comece a ouvir de novo a voz de Deus. Não as vozes da nossa cabeça, que as nossas cabeças falam muito, não é? Principalmente aqueles que falam sozinhos. Eu não sei se são vocês, mas aquelas pessoas que falam sozinhos, rapaz, vai me dar uma agonia. Né? Que questão matutana? Você já sai falando. Acho que eu pensei, não. Talvez você não, mais tarde. Não. Rapaz, é um perigo essas pessoas que falam sozinhas. Né? Mas, meus queridos, veja, é preciso que a gente renove em nós a escuta da palavra de Deus. E é por isso que Jesus leva esses três ao Monte Tabor. Chama eles, né? Dentro desse núcleo mais próximo de Jesus, esses três são meio que problemáticos, não é? Coração duro os três, endurecidos para Deus, mesmo estando na presença de Jesus Cristo. Pedro é capaz até, nós vamos ver, de negar Jesus, não é? Mas ele leva esses três, Pedro, Tiago e João, e no alto do Monte Tabor faz uma experiência com eles, de se transfigurar, de mudar-se, para que eles possam nessa caminhada vislumbrar a glória de Deus, que vai passar pela dor,
vai passar pelo sofrimento. Jesus tem que passar por tudo isso, e eles vão sofrer junto, porque eles amam Jesus Cristo. Então, vai ter que passar pela cruz, mas tem uma glória maior. Meu irmão, mas passa pela cruz. A glória passa pela cruz. A nossa salvação passa pela cruz. A vida eterna passa pela cruz. Não queremos fugir da dor, não queremos fugir do sofrimento. Isso não é uma pregação para te deixar alegrezinho e felizinho. Eu podia muito bem vir aqui e falar: olha, aceita Jesus que vai ser só bênção. Carro novo, prosperidade, dinheiro. Tenha fé. E se você não conseguir, eu vou falar: é porque você não tinha fé. Olha, é fácil demais, não era? Eu falo: tenha fé que você vai conseguir dinheiro, não, e carro novo, não, e até a mulherada. Podia falar isso. Aí você não conseguiu, eu falava: falta de fé, tem que rezar mais. Fácil demais, não era? Mas não é isso a pregação de Cristo. Não é isso o seu ensinamento. Vamos passar pelo sofrimento, pela dor. Mas temos que buscar essa felicidade, essa fortaleza que nos ajuda a superar, não é? As dores, o sofrimento que esse mundo possa nos oferecer. Para vermos a glória de Deus, para sermos transfigurados com Ele, para mudar, não é? A nossa história, a nossa vida, para que possamos ser verdadeiramente felizes, não por um momento, não por um tempo breve de um videozinho, não é? Mas uma felicidade verdadeira que dura a vida inteira e tem como plenitude a nossa salvação, a vida eterna. Vamos pensar sobre isso? Sim ou não? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.